então celebrar aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Manhã de domingo, manhã fria aqui em Belo Horizonte, mas a presença do Espírito Santo aquece os nossos corações. Erga a sua mão mais alto que você puder. Vamos dar ao Senhor Jesus, tributar a Ele toda glória. A palavra diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Aleluia, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Tome a sua Bíblia e levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Pode levantá-la, sabe? Houve um tempo que os crentes, os chamados evangélicos hoje, alguns diziam protestantes, mas nós não éramos conhecidos por esse nome. Em algumas regiões éramos conhecidos como os Bíblia, não é? Os Bíblia. Que coisa tão bonita, né? Os Bíblia, vamos falar? Os Bíblia. Sabe, tem pessoas que não sabem a preciosidade da palavra do Senhor. Ela não é para ser usada como um amuleto. Alguns, quando vão fazer uma viagem, põem a Bíblia no porta-luva para ter proteção. Isso é amuleto, igual pezinho de coelho, coisas assim. Não existe isso. A Bíblia é para estar dentro do coração. Vamos falar? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então levante a palavra. Vamos dizer... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que essa palavra viva seja aos nossos corações o alimento que carecemos. Que nesta manhã tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, traga salvação, Senhor, reconciliações e esperança ao teu povo. E possamos sair daqui, ó Pai, impactados pelo poder da tua palavra. Conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe graça, conceda-lhe a tua unção, ó Pai, para que possamos realmente ouvir a tua voz através dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Nessa manhã, eu quero dividir com os irmãos uma palavra que é mais uma resposta. É uma resposta para aqueles que precisam dessa resposta. E a pergunta é essa: por que me envolver? Vamos falar? Por que me envolver? Outra vez, por que me envolver? Essa palavra brotou muito no meu coração essa semana que passou, quando eu assisti um vídeo no YouTube e aquilo me fez chorar. Hoje eu estava aqui com meu netinho, o Benjamin, de 2 anos. 2 anos. Eu estava com ele no colo, segurava as mãozinhas dele, tinha hora que ele olhava para o vovô, e meu coração derretia. Foi aquele episódio triste, lá na China, de uma menininha de 2 anos, a mesma idade do Benjamin, a mesma idade do Lourenço, 2 anos. Essa criança andando, como se fosse uma rua de um mercado. Vem um carro, passa por cima, depois passa outro carro. 18 pessoas passam por ali e veem aquele corpinho sangrando e não fazem nada. Há uma pergunta: por quê? Por que me envolver? Eu queria que vocês assistissem esse pedacinho. É alguma coisa muito terrível. Mas eu queria que brotasse dentro do seu coração um sentimento. Como que nós podemos ir ficando tão insensíveis e não nos envolvermos. Vamos assistir.
Estas imagens feitas por uma câmera de segurança chocaram a sociedade chinesa. Uma menina de 2 anos caminha por uma pequena rua comercial numa cidade do sul do país quando é atropelada por um furgão que abandona o local. Mas o pior vem depois. Nos minutos seguintes, diversos motoristas e pedestres passam friamente pela criança que agoniza no chão em meio a um rastro de sangue. Em seguida, ela é atropelada novamente, desta vez por um caminhão. Outra vez a vítima é ignorada. Finalmente, uma mulher tira a menina da rua e vai em busca da mãe, que então a carrega ao hospital. Na China, muitas pessoas evitam prestar socorro em casos de acidente. A maioria alega que tem medo de ser responsabilizada injustamente e precise pagar alguma indenização. A imprensa chinesa informou que a criança morreu devido às múltiplas fraturas. Por quê? Nós aqui em Lagoinha carregamos dentro do coração um sonho. Nós não estamos buscando números até o dia 31 de dezembro de 2020. 10% da cidade. Algumas pessoas dizem assim, mas por quê? Por que todo esse esforço? Por que todo esse investimento financeiro? Por quê? Por que não sermos simplesmente assim, uma igreja comum como qualquer, muitas vezes, outras são. Não estou falando que somos diferentes, não é isso. Mas por que ter alvos, por que ter sonhos? Por que ter um coração tão voltado? Nós queremos, irmãos, nos envolver. Ou seja, nós podíamos estar em qualquer outro lugar, ou você ter nascido em qualquer outro país, em qualquer outra cidade, mas Deus te plantou aqui em Belo Horizonte. E a palavra é exatamente essa: por que eu devo me envolver? O que eu tenho a ver com as favelas? O que eu tenho a ver com os crimes? O que eu tenho a ver com todos os crimes de pedofilia? O que eu tenho a ver com toda a corrupção que acontece no governo? O que eu tenho a ver com tudo isso? Por que me envolver nessa conquista? Por quê? Os irmãos não sabem. Eu e o Gustavo, esses dias, nós temos vivido momentos assim, delicados em muitas áreas da igreja. Nós podemos viver como qualquer um outro. Por que ter um colégio? Por que ter creche? Por que ter orfanato? Por que cuidar de mendigos? Por que sair cuidando de prostitutas? Por que ir tomando mulheres com gravidez indesejável? Por que termos crianças buscando pais para adotarem? Por que cuidar de drogados? Por que cuidar de pessoas feridas? E são 200 áreas hoje, praticamente, que estamos envolvidos. Por quê? Não é para levantar um nome. Nunca existiu um ministério chamado Ministério Márcio Valadão, e com a graça de Deus não vai existir. Tudo que nós queremos é não viver como aqueles que passaram por ali. 18 passaram. Uma mulher faxineira. Viu e tomou essa criança. E essa semana essa criança morreu. Enquanto nós estamos aqui, esse culto vai pela TV, pela internet, para o mundo. O custo disso vai além da sua compreensão, irmão. Seria muito mais simples não termos nada disso. Porque ter uma rádio e buscar levar a palavra? Por que se envolver? O que nos atrai é exatamente isso. Porque Deus provou que Ele se envolveu conosco. Quando nós falamos João 3,16, vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que nos envolver? A nossa vida, ela é marcada pelas oportunidades, e as oportunidades elas passam. Há um personagem nos evangelhos, ele aparece 3 vezes. Ele não queria se envolver, ele foi obrigado a se envolver. Mas por causa disso, todas as vezes que lemos as Escrituras, e lemos exatamente aquele momento de Jesus ir até o Calvário, ele aparece. Em Lucas capítulo 23, o versículo de número 26. Abra comigo, Lucas capítulo 23, o verso de número 26. Diz assim: nesses dias lá em Jerusalém, passamos pela Via Dolorosa, chegamos até um lugar onde dizem que era o lugar do Calvário, mas não importa se era realmente ou não, o fato que aconteceu ali. Diz aqui a Escritura, e como conduzissem, constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Nesse texto, nós encontramos um homem que raramente ele é mencionado nas pregações. Simão, pai de Alexandre e de Rufo, proveniente de Cirene, lá no norte da África. Pouca coisa, ou quase nada nós sabemos a respeito desse homem. Mas quando nós consideramos a história da época, aqueles acontecimentos, os detalhes que estavam envolvidos aqui, nós podemos ter uma ideia tão melhor de quem ele era. Talvez ele fosse um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo. Talvez ele fosse um judeu africano e que tivesse vindo adorar lá em Jerusalém, veio a pé de tão longe com o intuito apenas de adorar, de celebrar, de oferecer os sacrifícios a Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, que ele estava trabalhando, porque diz o texto que vinha do campo. Era muito comum, aqueles que vinham adorar não tinham tanto dinheiro, então durante aquele tempo eles trabalhavam, era um trabalho temporário. E aqui esse homem estava voltando do trabalho. Ele estava voltando do trabalho, quem sabe tão cansado, machucado, trabalhando. E quando ele volta, ele vê Jerusalém de um modo diferente. Ele chega, a cidade estava borbulhando de gente, aquele reboliço. O que ele vê? Ele vê uma multidão, tanta gente, tanto barulho, tantas vozes. E era como que se fosse uma procissão. Os soldados à frente, aquela roupa, aquele manto vermelho. Podia ouvir o soar da marcha dos soldados com suas lanças. Quando os soldados passam, era como que esse cortejo tão terrível. Ele vê 3 homens carregando uma cruz. No pescoço de cada um deles, uma plaqueta que indicava o crime que cometeram. Os 2 primeiros, subversão, morte. Mas quando olha para o terceiro, a placa tinha uma outra inscrição. Estava escrito: este é o rei dos judeus. Como rei na sua cabeça, quem sabe estava ainda aquela coroa de espinhos. E aquele corpo tão maltratado. Mas enquanto ele está ali, vendo aquele cortejo, diz o texto que um dos soldados, sem avisar, toma o Simão Sirineu, chega para ele e diz: vá ajudá-lo. Ele é arrastado por um soldado. Naquele instante eu posso imaginar, no meio de tanta gente,
talvez milhares de pessoas que estavam ali, a pergunta dele era essa: por que eu? Por que eu? Por que tanta gente aqui? Exatamente eu, porque eu? Tanta gente aqui nesta hora, porque justo eu fui escolhido. O que eu tenho a ver com esse criminoso envergando esta cruz? O que eu tenho a ver com ele? Por que eu devo me envolver? Se ele olhasse para suas mãos calejadas lá do trabalho dele, seu corpo suado, mal cheiroso, depois de tanto trabalho no campo, a pergunta para ele era: por que eu? Por que eu devo me envolver? As razões por que Simão foi escolhido naquele dia podem nos trazer uma luz de uma forma tão clara também para você e eu, para que possamos responder em nosso coração porque devemos nos envolver na redenção da cidade. A cidade não significa apenas as praças e as ruas. Belo Horizonte não é isso. Belo Horizonte é o seu povo, é a sua gente. Minas Gerais é o seu povo. O Brasil é o povo. O mundo é o povo. Não é simplesmente a estrutura física da cidade. Nós vamos entender que na nossa vida não existem coincidências e acasos. Não existem coincidências. Não existem acasos quando estamos tratando da redenção das pessoas. Não existe acasos quando estamos envolvidos, porque existe uma coisa chamada propósito. Na obra de Deus, irmãos, não existem acidentes. Simão, ele não foi escolhido por acaso, não. Mas porque havia um propósito naquilo. Simão não ia simplesmente ajudar, era mais que isso. Ele ia ajudar simplesmente o homem a carregar a sua cruz. Ele estava fazendo parte de uma engrenagem, de um plano tão maravilhoso, cuja dimensão ele não conseguia imaginar. 2000 anos depois, o nome dele está aqui. Ele podia ter dito não, ele podia ter rejeitado e dito não. O soldado podia ter batido nele e o soldado levaria outro. Mas existem momentos quando espontaneamente nós dizemos: eu vou. Existem circunstâncias que nós nos envolvemos assim, de todo o coração. Mas quantas vezes nós somos obrigados? Quantas vezes alguma coisa brota? É pena que muitas vezes a gente só valoriza depois que nós perdemos. Eu não esqueço um moço que foi visitar aqui no Hospital Belo Horizonte uma época. Ele tinha sofrido um acidente tão terrível, tinha ficado tetraplégico, estava ali na cama, só falava, os seus olhos se moviam. E ele dizia para mim assim: pastor, se Deus me curar, eu vou dedicar inteiramente a minha vida a Ele. Se Deus me levantar dessa cama, eu vou consagrar inteiramente minha vida a Ele. Eu olhava com o coração cheio de compaixão e amor, mas ao mesmo tempo eu chorava por dentro. Por que ele só iria consagrar a vida dele agora? Por que ele não fez isso antes também? Por que tem que existir determinadas perdas tão terríveis para uma consagração ao Senhor? Por que não se envolver? Saber se envolver é algo que brota do coração. Nós vivemos hoje um período onde as pessoas não querem de forma alguma qualquer nível de compromisso. As pessoas vão hoje para as igrejas, muitas vezes como um mero religioso. Cumprir uma obrigação, ele senta, canta, participa do louvor, do culto, mas ele diz: olha, eu não quero me envolver.
Eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver. Eu quero ir para um lugar onde tem ar-condicionado, onde as poltronas sejam assim, onde eu possa viver. Eu não quero envolvimento. Mas a fé cristã, ela não é assim. Jesus Cristo, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é a cruz. A cruz não é aquele marido infiel. A cruz não é uma doença. A cruz é a vontade de Deus. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. A cruz é quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, eu opto pela vontade de Deus, isso que é a cruz. A cruz é a vontade de Deus. Sabe, fora da vontade de Deus, a vida nunca é vida. Quando nós vivemos a nossa própria vontade, isso não é vida. Isso não é vida. A vida tem sentido, propósito. A razão do nosso existir é um existir assim tão pleno. O apóstolo Paulo era aquele homem pleno. Ele passou por momentos delicadíssimos da sua vida, mas ele nunca perdeu seu foco. Ele disse, eu sei em que eu tenho crido. Eu sei. Eu sei. E porque ele sabia do propósito de Deus para a sua vida. Ali estava ele envolvido. Em qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer dia, ele estava ali pronto. A palavra diz que a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, a cidade aqui aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sua vizinhança aguarda a manifestação sua como luz e como sal. Você no seu local de trabalho, seus colegas aguardam ouvir de você esta palavra do Senhor. Havia algo que se Simão perdesse, seu nome nunca estaria aqui. São as oportunidades. Essas oportunidades, elas passam. E existem coisas que chegam na nossa história e que nos marcam. Aquela mulher, a faxineira que tomou aquela criança. Eu acho que ela voltou para casa com o coração chorando, mas ao mesmo tempo com o coração que ia colocar a cabeça no travesseiro e ia dormir. Aqueles 18 que passaram por ali, não sei como eles estão dormindo hoje. As oportunidades são privilégios que Deus nos oferece. Simão tinha trabalhado. Ele podia dizer, eu fiz, vou voltar agora, é minha hora de descanso. Mas é tão interessante, o chamado para carregar a cruz, é como se fosse uma hora extra. Ele tinha trabalhado desde não sei de que hora. Agora ele podia dizer, essa é minha hora, é a hora do meu descanso, eu não estou nem aí, eu quero agora só isso. Há uma situação tão delicada que muitas vezes as pessoas imaginam e vivem a vida, trabalham apenas para pagar as contas. É tão triste quando a pessoa trabalha só para pagar a conta. Ele vive para pagar a conta. Vive para pagar a conta. Você trabalha para quê? Para pagar a conta. Faz nada. Pagar a conta. Sabe, até no trabalho tem um propósito. Quando você se envolve, você está ali no seu trabalho, não é para ganhar dinheiro para pagar a conta. Você está ali para estender o reino de Deus. Você está ali para levantar o nome do Senhor. Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz depois do expediente, se pudermos falar assim. Ou seja, aquela hora que não era hora. Era como se Deus estivesse dizendo para ele, Simão, até agora você trabalhou para você, para pagar a conta. Mas agora, Simão, agora
eu quero que você trabalhe para mim, meu filho. O que você carregou até o meio-dia foi a sua parte. Mas agora, eu quero saber se você está disposto a carregar a cruz de outra pessoa. Há uma realização tão grande. O que iria acontecer, irmãos? Quantas vezes negligenciamos e perdemos? Nos últimos meses, todos nós estamos envolvidos, clamando pela vida de 3 pessoas. Clamando e oramos por elas, para elas terem esse encontro com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos somente vivendo para pagar contas, nossa vida será tão comum. Será aquela vidinha tão medíocre? Será que Deus quer isso para você? Dê uma olhadinha para o seu irmão aí. O que você está achando dele? Deus quer que você seja essa pessoa de ideais, de sonhos, de propósito. Que você realmente abrace, sabe, uma causa pela qual lutar. Posso defender. Quando você está aqui, meu irmão, em Lagoinha, nós não estamos buscando simplesmente um número a mais. Queremos que você faça parte, realmente dessa, como eu mencionei, de uma engrenagem dentro do sonho e da vontade do Senhor. É claro que todos nós temos que trabalhar para suprir nossas necessidades com a bênção do Senhor, mas também nós precisamos reservar tempo, energia, para fazer a vida valer a pena. A vida tem que valer a pena. Dê uma olhadinha para o seu irmão e diga: meu irmão, a vida tem que valer a pena ser vivida. Você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Será que você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Quando você abraçou a Jesus, você abraçou a causa do Senhor, e a nossa vida começa realmente, e ela passa a ser essa vida bela, bonita, quando nos envolvemos. Simão precisava trabalhar no campo, para pagar as contas dele, sim. Mas aqui ele nos deixa também, pela graça do Pai, um legado tão grande, como ele participou de um projeto de Deus, com uma intensidade tão grande, que o nome dele aparece pelo menos 3 vezes nos 4 evangelhos. Que o Senhor possa trazer ao seu coração, querido, esse prazer grande de servir o Senhor. Mas algo tão interessante é que quando você se envolve, a sua geração tem uma lembrança de honra de você. Eu não consigo explicar, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos recebem também. O texto da Escritura diz que ele era, Simão, pai de Alexandre e Rufo. E há uma clara inferência da posição que esses irmãos ocuparam no início da igreja. Está escrito em Romanos, capítulo 16, o versículo 13. O apóstolo Paulo envia saudações e ele diz assim, Romanos 16, o versículo de número 13, diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Rufo, saudai lá o Alexandre, filhos. Eu fico imaginando, o Simão morava lá em Cirene, lá no norte da África. Eu fico imaginando quando, de tantas outras vezes, Simão tinha ido em Jerusalém na época da Páscoa, das festas, e ele voltava para casa. Quem sabe ele contava como foi a viagem, como foi lá no templo, como que aconteceu tudo. Mas eu creio que neste dia marcou tanto a vida dele, que quando ele chega em casa, dias e dias depois, ele conta para os seus filhos, conta para sua esposa.
conta o que aconteceu. Porque o texto que lemos aqui diz assim: como conduzisse e constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Jesus ia na frente e o Simão, carregando a cruz, ia atrás. Ele ia, Jesus indo à frente e o Simão carregando a cruz. Ele podia dizer para os filhos: eu não ouvi ele dizer um impropério. Eu não ouvi ele amaldiçoar. Eu não ouvi absolutamente nada. E ele podia contar para os filhos o que aconteceu. Sabe, os pais que se envolvem, deixam um legado para os filhos. Os pais que carregam a cruz, seguindo Jesus, deixam testemunho. Hoje, infelizmente, muitos pais não têm alegria de ver os seus filhos na fé. Porque os filhos sabem se o pai se envolve, se o pai está envolvido ou se ele não está. Há uma promessa. E a promessa diz que você pode. Há uma promessa sobre você, em que toda a sua casa pode vir aos pés do Senhor. Mas se não houver aquele envolvimento claro da sua parte, aquele envolvimento absoluto em seguir o Senhor, é deixar os seus filhos perceberem a própria vida, o seu compromisso com Ele. Não é uma questão apenas de vir ao culto e durante a semana ter outro tipo de vida, não é assim. É esse envolvimento dia a dia que deixa marcas, e marcas assim tão fortes. Eu creio que o Simão não falava outra coisa para os seus filhos, a não ser aquelas últimas horas que ele acompanhou Jesus, que ouviu ser crucificado, ouviu as palavras que ele proclamou ali na cruz, ouviu ele declarar perdão, ouviu ele clamar ao Pai. E ouvi, e ele viu, com certeza, o Senhor rendendo o Espírito ao Pai. Ele não sabia quem era. Mas depois daquele momento, com certeza, quantos testemunhos ele com certeza começou a ouvir. Testemunhos e mais testemunhos que os evangelhos nos mostram daquilo que Jesus Cristo fez. Nesta manhã, nosso chamado é espontaneamente. Que não seja alguma coisa obrigada. Muitas vezes nós achamos que apenas determinadas pessoas é que podem fazer. Mas o nosso chamado é apenas um. O nosso chamado é esse: Senhor, eu quero me envolver. Talvez você esteja se envolvendo, mas é um envolvimento apenas um dia da semana. Talvez seu envolvimento seja apenas tão superficial, mas que não seja assim. Que nesta manhã o seu coração possa realmente dizer: eu quero me envolver. Vamos nos colocar em pé. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Só o Espírito Santo movendo entre nós. Dê as mãos pelos corredores também. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido. Quem sabe você também muitas vezes tem se sentido cansado. Depois de um dia de trabalho, aí você diz: eu me envolver. Mas são oportunidades. Vale a pena entregarmos na obra de Deus. Envolver-se na obra de Deus não é um peso, é um privilégio. Servir a Deus vale a pena. Porque andar 3 ou 4 passos olhando o que Jesus faz
é mais glorioso do que caminhar milhares e milhares de quilômetros sem Ele. Eu prefiro andar pelo vale da sombra da morte junto com Jesus, como Simão andou, do que andar em pastos verdejantes, junto às águas tranquilas, sem ter Jesus como companheiro. Nesta manhã, você está disposto a se envolver? Está disposto a se envolver? Sua vida pode e deve fazer diferença. Precisa fazer. Existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a prova vida, a perderá. E quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Eu escolho tua cruz. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz,
existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer, ainda existe uma cruz. Enquanto você segura a mão do... Não aplauda não, querido. Entenda, aplauso é hora de júbilo. Só aplauda em hora de júbilo. Entenda isso. Segure a mão do seu irmão. Você aprendeu que a cruz é a vontade de Deus. Jesus contou uma parábola, mas muito mais do que uma parábola, um testemunho. Parábola do bom samaritano. A história daquele homem que descia e no caminho ele foi espoliado, assaltado, roubaram tudo dele, bateram, torturaram e deixaram à beira do caminho, semi-morto, metade morto. Passa por ali o sacerdote e o levita, um depois do outro, e não fazem nada. Passa o terceiro. Era um judeu que não era nem considerado judeu, misturado. Era aquele que não era tão religioso. Ele se envolve. O ladrão se envolve para espoliar, para roubar. Satanás envolve como ladrão para roubar. Jesus disse: ele é ladrão, é mentiroso, é enganador. A filosofia do ladrão é essa: o que é seu é meu. Ele quer tirar. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que ladrão quer roubar é a vida abundante. É a vida de Deus, é aquilo que Ele deu. Passa ali o religioso, tão cumpridor da lei, tão direitinho, guardador do sábado, lava a mão para comer, faz isso, religião pura. Pura religião. Vê e não se envolve. Porque Ele diz: o que é meu, é meu. Passa por ali aquele que aparentemente não era. Vê, ouve os lamentos, desce do cavalo, do seu conforto, desce, põe a mão, chega lá, um ferido, ensanguentado, suja as mãos. Ele não preocupou em saber por que esse homem estava descendo de Jerusalém. Ele queria saber por que ele estava ali. Ele estava cuidando. Coloca o azeite, coloca o vinho. Carrega nos seus braços. Põe nos braços. Leva. Coloca sobre o seu animal. Vai puxando. Vai para uma hospedaria. Cuida dele, toma aqui o dinheiro. Se você gastar mais, tem problema não, eu vou voltar, eu vou pagar. Ele se envolveu. É chegado esse tempo, irmãos, de nós, como igreja, nos envolvermos em todas as áreas, seja do Palácio do Planalto até o maior antro de prostituição, seja nas mansões, nas favelas, seja nos hospitais, seja nas escolas. Jesus disse que nós somos o sal. Mas Ele disse: mas se o sal perder o seu sabor, ele não presta para nada. Se ele ficar apenas dentro do saleiro, ele não se envolve. Mas queremos nos envolver, irmãos. Queremos nos envolver, porque esse é o chamado de cada um de nós. E que possa esse envolvimento acontecer
Quando você está bem, querido, não ofereça seu resto para o Senhor. Quando seu casamento está bem, ofereça a Ele. Ou seja, ofereça enquanto o seu melhor para o Senhor. Não ofereça sobra, porque Ele é digno não da sobra, Ele é digno do melhor. E vamos fazer espontaneamente. No primeiro momento, o Simão foi reclamando, obrigado. Mas à medida que ele caminhava, olhando Jesus, ele desceu daquele monte completamente diferente. Ele volta para sua casa, e a casa de Simão é totalmente impactada. Os filhos de Simão, que eram um zero à esquerda, passaram a ser homens de uma influência tão grande no mundo, ao ponto o apóstolo Paulo fala: olha, a esposa de Simão, Sirineu, a mãe de Rufo, ela cuidou de mim como uma mãe. Cuidou de mim como uma mãe. Que possamos hoje, queridos, guardar no coração isso. Eu quero me envolver. Eu preciso me envolver espontaneamente. Comece a deixe brotar dentro do seu coração essa gana que existe. Você tem um propósito para viver e você vai cumprir esse propósito. Amém? Nós vamos orar agora. Eu queria que você soltasse a mão do seu irmão. E um homem vai abraçar um homem, uma irmã, uma irmã. Agora a família vai orar junto. O pastor Gustavo vai levantar esse clamor. E nós juntos vamos dizer: eu escolho me envolver. Vamos falar? Eu escolho me envolver. Pode falar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Sim, Senhor, que o nosso coração seja quebrado pelo agir do Teu Santo Espírito. Levantamos o nosso coração ao Senhor e Te pedimos, Deus, quebranta o nosso coração. Põe a Tua mão sobre o nosso coração. Que ele seja totalmente Teu. Totalmente Teu. Queremos ir, Senhor. Queremos sair, Senhor. Queremos proclamar com a nossa boca, com os nossos atos, aquilo que é meu é Teu, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus. Tira dos nossos olhos a venda, tira do nosso coração a insensibilidade, Pai. Aviva o nosso coração, aviva a nossa vida, tira-nos da mesmice, tira-nos do nosso lugar de conforto, de comodismo, de mediocridade, tira-nos, ó Deus, põe a Tua mão e haja, põe a Tua mão e age, Senhor. Que vejamos o mundo à nossa volta e entendamos: é minha responsabilidade, é minha responsabilidade. Eu sou devedor, é o meu chamado, o Pai me chama, Jesus me chama, eu preciso ir, eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que me envolver, eu tenho que me mover. Jesus me chama, Pai. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos o chamado do Senhor, a palavra do Senhor que nos chama para nos levantar,
que nos chama para ir, que nos chama para nos movermos, Senhor. Vem sacudir, Senhor, a nossa vida, para que venhamos bater a poeira que se acumula sobre nós. Queremos sacudir a poeira, bater a poeira e nos levantar no nome de Jesus, na força do Espírito Santo, e ir cumprir o Teu chamado nas nossas vidas, o Teu chamado, o chamado celestial, o chamado dos céus. Oh, Pai, queremos orar as Tuas palavras, queremos viver as Tuas palavras, queremos viver os Teus princípios, queremos viver o reino dos céus aqui na terra, o reino dos céus aqui na terra, a Tua vontade na nossa vida, carregar a cruz, viver a cruz, não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a Tua, Senhor, a Tua, Senhor. Quebranta-nos mais, ó Deus, para que o avivamento se espalhe sobre a nossa nação. Quebranta-nos mais, dá-nos os Teus olhos, os Teus ouvidos, Senhor. Que a nossa decisão nessa manhã possa ser: eu vou sair de casa, eu vou atrás daquele meu parente que está perdido, a minha filha está longe, eu vou atrás dela, eu vou ligar para minha tia e dizer: ó tia, Jesus te ama demais, eu me importo. Aquele que está no hospital, sair de casa para visitar aquele que está no hospital e dizer: eu vim aqui por sua causa, você não está sozinho. Aquele companheiro do trabalho e dizer para ele: olha, você é amado, eu me importo, eu quero me importar. E sejam essas as palavras, Senhor. Mamãe, há quanto tempo eu não ligo para ela? Eu vou ligar hoje e dizer: mamãe, te amo, mãe. Oh, mãe, eu me importo, mãe, eu quero saber que eu te amo. Papai, Senhor, leva-nos a sair da nossa vida. Não queremos ter a filosofia do religioso, não. Faça assim, Pai. Faça assim, Pai. Desperta-nos. Desperta-nos, desperta-nos ainda mais. Quebranta-nos ainda mais. E seja assim, Senhor, é o que te pedimos. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória
todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, e tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, sim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, sim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim. Toda glória e honra a ti, Jesus. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Jesus. Todo domínio a ti, Deus poderoso. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre nós, Senhor. Nós somos a recompensa do Senhor, e as nações são a recompensa de Jesus pelo seu trabalho da cruz. Que Ele tenha, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu trabalho duro na cruz. Que Ele receba através de mim, de você. Que Ele receba através de nós a sua recompensa por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Que as nossas vidas sejam gastas. Eu ouvi essa expressão esses dias: gastar a minha vida para Jesus. Toda ela, tudo que eu tenho, tudo que sou, eu quero gastar por amor ao meu amado Jesus, por amor a Jesus, por amor a Jesus. Tudo que somos,
Tudo que somos pertence a Ele. Levante as suas mãos ao Senhor, declare mais uma vez. Glória e honra a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a Ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Por um instante, coloque suas duas mãos sobre seu peito. Só o Espírito de Deus andando em nosso meio. Olhe para mim. Eu gostaria tanto de conhecer todos vocês, mas eu não conheço. Eu não consigo conhecer potencialmente milhares e até milhões que podem estar nos assistindo agora. Mas eu sei que Jesus conhece você. Eu sei que Ele te ama, porque a Bíblia diz que Deus conhece os que já são dele. Deus conhece. Nessa manhã você tem ouvido sobre uma palavra de compromisso, de se envolver. Mas nós só podemos dar aquilo que temos. Mas você diz, pastor, eu queria que a minha vida fosse assim, uma vida com sentido e propósito. Mas sua vida só terá sentido e propósito se Jesus estiver habitando em você. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, viveu com Ele, era comprometido com Ele, mas se afastou, desviou, estava longe, bateu uma saudade, você veio aqui. Hoje é o dia da sua volta. Quem sabe você é alguém que tantas vezes já ouviu do Evangelho, mas até hoje não entregou o seu coração ao Senhor, não o tomou. Hoje é o seu dia. Feche os seus olhos. Eu queria me identificar com você. Eu pediria que toda a igreja pudesse se identificar agora com potencialmente milhares e possivelmente milhões de pessoas orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que sou um pecador miserável, estou perdido, eu não posso salvar a mim mesmo, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, me afastei, arrependido eu volto, na certeza do teu perdão e de uma nova oportunidade. Continue com seus olhos fechados e eu quero orar. Você não precisa repetir esta oração agora, porque eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado dos caminhos, e hoje volta aos caminhos dele, eu quero orar por você. Para isso eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar bem alto, como um sinal dizendo: hoje eu entrego minha vida a Jesus. Hoje eu volto aos caminhos dele. Estou vendo essas mãos erguidas lá na galeria. Pode levantar mais alto que você puder a sua mão. Levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, enquanto o coral estiver cantando, deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você, sem constrangimento algum. Cada crente olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, se comprometa, procure se envolver já, meu irmão. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você, esta é a hora de Deus para você, esta é a hora de Deus para você, este é o momento dos céus.
seja um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um ancião. Se você não está salvo ainda, é a hora da sua entrega. Se você estava desviado, é a hora de voltar. Eu gostaria de pedir a todos os colegas pastores e obreiros, todos sem exceção, que viessem também. Podem chegar aqui bem perto de mim. Vocês acabaram de ouvir essa declaração, que Deus é um Deus fiel. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Tudo será novo. Nossa vida é marcada pelos recomeços. E hoje é esse recomeço na vida de vocês. Você chora, não é de emoção. É porque Jesus entrou aí na sua vida e não vai sair mais. E nós vamos orar por vocês com as mãos estendidas, igreja, dizendo: ó Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos estes corações ao teu coração, para que vivam a partir de agora como filhos e filhas do Senhor. Amém. Da vida de vocês, num ato de fé, foi desligado o poder das trevas e ligado cada um de vocês à vida de Deus. Nesta manhã, esse é o momento que vocês nunca vão esquecer. Hoje vocês o receberam e vocês recebem também uma nova família. Uma família amorosa, meiga. Uma família que quer cuidar de vocês. E eu quero que vocês conheçam agora essa nova família. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Toda a igreja com a mão levantada. Vamos contar juntos. 1, 2, 3. Vire agora, vire. A família de vocês. Abençoamos vocês. Te abençoe. Viva para a glória do Senhor. Te abençoe. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Glória.